Trovadorismo. Ah, uma coisa, né, Giane, por que eu estou estudando o trovadorismo lá em 1100 e pouco, século XII, se o Brasil nem existia, nós estamos no Brasil, esqueci de falar sobre isso, né? Porque nós vamos começar o estudo pela literatura portuguesa. Ah, mas que horror, não é um horror, a gente fala a língua portuguesa, a gente foi descoberto, né? A gente foi colonizado, feliz ou infelizmente, para o bem ou para o mal, estamos aí. O que que acontece? A gente tem essa herança, né? A gente tem a herança e isso vai ter relação lá na frente. Hoje não vai dar para ver tanto, mas lá na frente a gente vai perceber que a língua portuguesa, o trovadorismo, ele influencia as pessoas brasileiras aqui no Brasil. Então, a gente precisa já conhecer o movimento todo da língua portuguesa. Por isso que essa é a primeira escola que a gente estuda e não o quientismo, que foi a primeira do Brasil. A gente começa lá de trás, tá bom? Resgatando um pouco da língua portuguesa. Então, como eu já disse várias vezes, aqui o trovadorismo ele foi a primeira escola literária de Portugal, lembrando esse conceito de escola literária, né? Um conjunto de elementos que predominaram em uma época, no caso, nessa época aqui que a gente está vendo. Tudo bem? Vou por aqui. Características. O que mais que a gente vai ver aqui de característica? A língua. Giane, será que a língua que eles falavam é a mesma? Não, né? Depois a gente vai ler um trechinho aqui para vocês conhecerem um pouco da literatura dessa época, e a gente vai ver que eles falavam português um pouco diferente. É um português chamado português arcaico, ou galego-português, ou galaico-português. Tem vários nomes, tá bom? Então, vou por aqui o português arcaico e o galego-português. Era uma língua diferente, mas não era português também, Jane? Sim, era português também, mas é um português antigo, né? Então, quer dizer, eu sempre falo para vocês que do passado para cá, a língua vai se modificando, algumas palavras a gente deixa de usar, outras a gente passa a usar, e lá no passado eles usavam muitas palavras que a gente não usava, ou as mesmas palavras eram escritas de formas diferentes. Então, se você pega uma cantiga, algumas você consegue entender bem o que elas falam, outras você tem alguma dificuldade porque era realmente muito diferente. Tudo bem? O teocentrismo eu já falei que tem para vocês, então nós vamos falar das cantigas trovadorescas. Qual era as características das cantigas? O que é uma cantiga? Quando sua avó fala, eu vou cantar uma cantiga de ninar para você. Não sei se sua avó já falou isso, a minha não, porque eu nunca tive vó, mas a cantiga ela é uma poesia musicada. Bonitinho, né? É uma poesia musicada. Então você escreve uma poesia, só que você coloca uma música nela. Como essa música vem? Ela vem sendo acompanhada por flauta doce, alaúde, é uma espécie de violão. Não é um violão, né? É um instrumento. Coloca aí no Google para vocês verem a imagem. Da próxima vez eu acrescento aqui para vocês verem. Batuques. E para que servia as cantigas? Né? Servia para animação do feudo, como eu estava dizendo na época da Idade Média. Você tinha o feudo, tinha a igreja, tinha feiras. E o que acontece? As pessoas queriam animar isso para ficar legal, né? Então naquela época não sei se tinha show, acho que não. Então elas faziam cantigas e elas saíam pelas ruas cantando e eram felizes. Agora, por que é musicada? Por que não é só poesia? Porque naquela época não tinha-se acesso à escrita, né? As pessoas não iam para a escola como hoje, aprender a ler e escrever, todo mundo. Não era assim. Quem apenas podia aprender a ler e escrever eram os cleros. Quem tocava instrumentos, assim, de um modo mais erudito também, eram os cleros e os nobres, né? As pessoas da igreja e as pessoas bastante ricas. Então, a poesia era musicada para que facilitar o aprendizado, para facilitar a decoração, quer dizer, a decoração no sentido de decorar, né, gente? A memória, né? As pessoas elas gostavam de cantar algumas cantigas juntas, e imagine, se a pessoa só declamar, pois é difícil decorar, tá bom? Então ela era musicada para todo mundo poder ter acesso e para as pessoas memorizarem com mais facilidade. Como que é a estrutura, né? Tem vários tipos de cantiga e a gente vai ver todos esses tipos, mas de um modo geral, a estrutura ela ia ter rima. Para que a rima? Justamente porque a rima e a métrica, por exemplo, são elementos que vão dar a sonoridade, né? Essa sonoridade que vai transformar uma poesia em sonoridade, uma poesia em música. O que é métrica, gente? Eu nunca vi essa palavra, então é o momento agora da gente aprender. Na gramática, vocês vão aprender a separação silábica, né? Você tem uma forma de separar as sílabas que nós não vamos falar agora sobre isso. Mas, na poesia, na literatura, você tem a sílaba poética. O que é uma sílaba poética? Ela tem um pouco a ver com a oralidade. Então, quando a gente fala, é diferente de quando a gente escreve, né? A gente, por exemplo, emenda uma coisa na outra. Se eu for falar, nossa, que vontade de comer um frango assado, eu não vou falar que vontade de comer um frango assado. Eu vou falar um frango assado. Franga, tá vendo? Esse G, o go do frango e o A do assado, o final de uma palavra, o começo da outra, por exemplo, eu vou
falar junto, eu vou pronunciar um som só, frangaçado, tudo bem? Então, na poesia, você precisa saber, como você quer dar um ritmo certinho, você precisa contar isso como uma sílaba só, porque não adianta na escrita eu ter duas sílabas se eu vou pronunciar uma só, porque no ritmo só vai ter uma, entendeu? Então, como a gente tem vários versos e cada verso tem que combinar com o outro verso, com a mesma quantidade de. Depende, né? Alguns poetas querem colocar a mesma quantidade, outros não querem, mas de modo geral você precisa saber qual é a quantidade que está sendo pronunciada. Então, essa é a sílaba métrica, é a sílaba poética, tá bom? E eles faziam a métrica, quer dizer, eles faziam as sílabas dessa forma, eles faziam os versos dessa forma. Então, você vê um verso, a gente vai ver isso também posteriormente, vai praticar um pouquinho, eles colocavam aí o verso e contavam, esse verso tem 12 sílabas, então tá bom, isso é a métrica, esse verso também tem que ter 12 sílabas, alguns exemplos, né? Alguma pessoa, ela queria lá que toda a poesia dela tivesse a mesma quantidade de sílaba em todos os versos, então ela vai fazer lá, o primeiro deu 12, o segundo também tem que dar 12, o terceiro também tem que dar 12, tudo bem? Isso é muito difícil, é por isso que a poesia é tão elevada e considerada difícil, porque você tem que transmitir a ideia que você quer dentro do número limitado de elementos, tá bom? Não é tipo um Twitter, tá bom, gente? É bastante difícil, porque o Twitter você põe uma vez só ali, tá? Então a poesia é mais difícil. Então, é o seguinte, a cantiga é uma poesia musicada, lembra, né? Musicada para facilitar a memorização do pessoal. Ela tem essa estrutura para facilitar a sonoridade, que tem a ver ainda com a musicalidade, facilitar a memorização. E ela era cantada por quem? Vou colocar aqui no cantinho. Quem que fazia isso era o trovador, né? Por isso que chama trovadorismo. Então, o trovador fazia, e também chama trovadorismo porque essa poesia musicada ela era chamada de trova também. Então, o nome trova, o trovador é quem fazia. Então, o trovador, ele é aqui o compositor, e ele era nobre. Jânio, como você sabe que ele era nobre, se isso faz tanto tempo e ninguém tem tantas informações sobre esse período? Bom, a gente deduziu, na verdade. Quando eu digo a gente, eu não tô dizendo eu, tá, gente? Fiquem tranquilos. Eu também, né? Mas muitas pessoas que estudam isso, eles deduziram que era nobre justamente porque, como a poesia às vezes aparecia escrita, como ela era metrificada, em alguns casos ela tinha uma linguagem elevada, como ela vinha acompanhada de instrumentos, as pessoas pensaram, bom, se naquela época só os nobres tinham acesso à escrita, né, ao estudo da escrita, tinha acesso ao estudo de instrumentos, então, naturalmente, uma pessoa popular não pode ter conseguido compor, porque ela não tinha os meios para compor, né? Por isso que a gente está aqui estudando a linguagem, para vocês também poderem compor. Quem que é um trovador muito famoso? É o Dom Dinis. Ele ficou conhecido como El Rei Trovador porque ele era o rei de Portugal e ele escrevia, ele compunha várias, foi um dos grandes compositores. Um outro chama-se Martim Kodax, não era rei, mas ele escrevia também. E ele ficou, tô fazendo itálico, tá, gente, é de propósito. Ele ficou bastante conhecido porque ele era uma das poucas pessoas que anotava anotação musical, né? Porque a maioria das pessoas, quer dizer, a maioria das pessoas nem anotavam nada porque não escreviam, mas poucas pessoas que tinham o hábito de pegar essas cantigas e escrever num papelzinho para guardar, por exemplo, o Dom Diniz, elas não colocavam anotação musical. Então a gente tem a letra, mas não sabe como que era o ritmo. E esse Martim Kodax fazia isso, tá? Eu acho que era o único até agora que encontraram que fazia esse tipo de coisa. Quem mais que você tinha? Porque imagina você que o rei não vai ficar o tempo inteiro lá na rua, na praça, cantando, né? Eu imagino que não sei, posso estar errada. Então você tinha outras pessoas, por exemplo, o Segrel. Quem era o Segrel? Era uma pessoa que era pago, ele era contratado para fazer cantigas. Então devia ser alguém que tinha o ofício da escrita, então nesse caso a pessoa ia poder aprender, e ele era contratado para compor, e ele eventualmente cantava também. Você tinha também o jogral. O jogral era bem popularzão, era o povão mesmo. São pessoas que elas saiam cantando, e também fazendo animação no feudo de outras formas, tá bom? E por fim aqui, mais uma coisinha interessante da gente saber é o cancioneiro. A gente vai ver melhor na outra aula o que é cancioneiro, mas de modo geral, cancioneiro eram os caderninhos que foram encontrados com essas cantigas. Como eu disse, a maioria das pessoas não escrevia cantigas, né? Só os nobres escreviam. Mais algumas pessoas nobres, alguns cleros, eles gostavam das cantigas e eles escreviam para guardar de lembrança, faziam coleção mesmo, igual a gente faz coleção de coisa, eles colecionavam. Então, posteriormente, eles colecionavam e isso se juntava num conjunto que se chamava cancioneiro. Cancioneiro é um conjunto de cantigas. Posteriormente, as pessoas encontraram esse material e é esse material que a gente estuda. Tudo bem? E que tipo de cantiga a gente tinha no trovadorismo? A gente vai ver 4. 4 porque tem 4, né? Por isso não, a gente veria as outras também. Nós temos as cantigas líricas, elas são divididas, todas as cantigas são classificadas em 2 tipos grandões. São as cantigas líricas e as cantigas satíricas. Lírico vem de sentimento, né? Então, cantigas líricas
Oh, difícil fazer isso. Cantigas líricas, elas têm a ver com sentimento, vão falar de, né, do amor, da paixão, e geralmente não, as pessoas, o eu lírico, já vou explicar o que é o lírico, as pessoas que estão ali, né, no poema, são inferiores ao amado ou à amada, então essa é a grande marcação, tá bom? A cantiga lírica, então, ela vai falar de sentimento e também um sentimento de inferioridade. E as satíricas, como o nome mesmo já diz, ela vai fazer sátiras, né? Vai fazer piadinha com a cara dos outros, zombações, maldade. Então, fala de sentimento e fala de sátira. Aí você tem dois tipos. A cantiga lírica, você tem a cantiga de amor e você tem a cantiga de amigo. Tudo bem? E aqui na cantiga satírica, você tem a cantiga de escárnio e você tem a cantiga de maldizer. E agora a gente vai ver o que é cada uma dessas cantigas. Tá bom?